Ontem foi o meu aniversário. Alguns de vocês estavam ali comigo e me deixaram muito feliz por estarem compartilhando comigo a celebração de mais um ano de vida. Então, eu já quero agradecer a todos que saíram de casa e que foram comigo e ficaram comigo ali, compartilhando a alegria de mais um ano. E foi um dia maravilhoso, foi um dia especial. Eu pedi à minha filha, Esli, eu disse, filha, eu queria um aniversário com a minha cara, um aniversário do meu jeito. E quem me conhece sabe que eu fico agoniada de ficar sentada, quieta, parada, não consigo, tem uma coisa elétrica em mim. E eu disse, sim, eu queria ir para a praia. E eu queria celebrar na praia, porque na praia eu admiro a grandeza da criação do meu Deus. Então, só ali eu já estou num ambiente de glória, que já me faz adorar, que já me faz me maravilhar com a presença dele. E depois a gente vai poder fazer um monte de coisa, jogar frescobol, jogar vôlei, jogar futebol. Eu quero assim. Eu quero lhe agradecer, filha, porque você fez tudo lindo para Mames, e Mames ficou muito feliz. Foi um dia muito feliz, muito bom. E aí eu cheguei em casa e a gente ficou junto ali em família e estava terminando a noite, eu disse, vou dar uma olhada no celular. Eu tinha passado o dia sem ver meu celular. Só que quando eu abri meu celular, uma moça que eu acompanho numa luta muito grande pelo filho, ela me marca em algo. Não sei se ela me marcou, eu sei que estava lá e eu vi, assim que eu abri. E aquilo ali chamou minha atenção. Era um Instagram de uma pessoa que foi vítima de tráfico humano. E ela, então, esteve aprisionada por quase uma década. Ela foi para a França, para a Suíça, para fazer uma pós-graduação. E ali ela foi raptada. E ali ela já foi aprisionada e virou escrava sexual, foi estuprada, virou escrava sexual, fugiu, foi presa de novo pelos traficantes, enfim. E era o relato dessa moça e o grito dela de socorro diante de uma sociedade que parece não se importar com essa realidade do tráfico humano no mundo. E eu comecei a ver o que ela dizia e uma coisa puxa a outra. Daqui a pouco eu estava vendo alguns dados muito tristes. Dados de 2017, por exemplo, da UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Dados de uma pesquisa do Parlamento Europeu, que foi feita em 2016. Dados de uma pesquisa da UNODC em 2017. E esses dados, resumindo, eles falam, por exemplo, que o tráfico de seres humanos, o tráfico de gente como eu e você, o tráfico de seres humanos é a terceira maior atividade criminosa do mundo. E é a que mais cresce na última década. Cresce mais do que o narcotráfico, cresce mais do que a venda ilegal de armas, o tráfico de seres humanos. 180 bilhões de dólares foram movimentados com o tráfico humano no ano passado. 180 bilhões de dólares. As pessoas que são traficadas, elas são sequestradas e, normalmente, elas são usadas ou para exploração sexual ou para trabalhos forçados. Em grande maioria. Mas também são usadas para retirada de órgãos e para mendicância. 21 milhões de vítimas do tráfico, segundo a pesquisa do Parlamento Europeu. São 21 milhões de pessoas vitimizadas pelo tráfico humano. Vou repetir, 21 milhões de pessoas. Um terço, mais de 30% dessas 21 milhões de vítimas do tráfico humano são formados por crianças com menos de 10 anos de idade. Nossas crianças subiram aqui, não foi? 30%, mais de 30% de 21 milhões de pessoas sequestradas e usadas pelo tráfico humano são crianças com menos de 10 anos. 1 terço dessas crianças, quando são sequestradas da África, elas são sequestradas da África. Mas as crianças da África, sequestradas, na África subsaariana, que é a mais pobre,
esse índice sobe de 30% para mais de 60% de crianças. 71% desses 21 milhões de vítimas do tráfico humano, 71% são formados por meninas e mulheres. Por quê? Porque são usadas na exploração sexual. As mulheres, elas não só são usadas na exploração sexual, mas quando elas têm filhos, fruto da atividade sexual de prostituição, os filhos são tomados e são vendidos. E aí essas crianças são vendidas para a retirada de órgãos ou para a exploração sexual. Elas são criadas por traficantes e, quando elas alcançam mais de 4 anos, muitas já são enviadas à prostituição, porque existe uma clientela que só se satisfaz com crianças. Fora da Europa, os países que mais chamam a atenção pela questão do tráfico humano são Nigéria, na África, Brasil, o nosso país, China, Vietnã e Rússia. Eu sou mulher, eu tenho 2 filhas, e eu convivo com muitas mulheres e crianças, e vendo o relato daquela mulher, eu fiquei imaginando a dor de você sair da sua casa, ser raptada como um objeto que alguém pega, ser colocado, ser drogado, acorrentado, depois você é estuprado, você apanha muito até que você se aquiete e entenda que agora você é um escravo sexual. Então, você é colocado em programas com homens, em média de 10 a 16 programas por dia. Você tem que trabalhar para pagar o quartinho que você está acorrentado e a comida que você come, você não sai na rua. E como o seu prazo de vida útil é muito pequena, quando essas mulheres já não servem mais para a atividade, elas então têm suas peles arrancadas e vendidas e os órgãos que estão bons negociados. E eu não sei você, mas ler aquele relato mexeu muito comigo, como ainda mexe agora. E eu comecei a ficar muito triste. Era o final do dia do meu aniversário. Eu fiquei muito triste, muito abalada. Eu comecei a dizer assim: Jesus, eu não entendo porque você não volta logo. E eu e Papos, a gente conversa muito intimamente. Eu me sinto bem íntima para falar, sem religiosidade, sem oração elaborada. Então, eu comecei a dizer assim: Papos, o senhor não está entendendo a minha petulância, ele sabe do que passou no meu coração. O senhor não está entendendo que o mundo não está melhorando? O senhor não está entendendo que o mal está aí e está atuante, poderoso? Por que o senhor não acaba logo com isso? Por que o senhor não manda logo Jesus? Por que Jesus não vem e encerra com esse negócio? E fui falando isso para Deus com muita revolta, com muita indignação no meu coração. Muito, muito indignada. E aí eu vi minha Bíblia, estava com meu livrinho de devocional, e eu estava com raiva, e eu disse: eu não vou fazer. E peguei e coloquei em cima da televisão, e disse: eu vou dormir para ver se eu esqueço desse mundo mau, e de que nada está acontecendo, e que ninguém está se importando, e que não tem jeito, coisa nenhuma. E quando eu fui deitar, veio aquela inquietação. Sabe, como se o Espírito me dissesse: vai ficar de birra, com mimimi, ou vai vir para a minha presença? Você disse tudo o que você queria. Agora vai me ouvir um pouco? Vai me deixar ministrar você? E eu confesso que, relutante, eu me levantei, peguei de novo meu devocional, peguei de novo minha Bíblia, sentei na cama e abri no devocional daquele dia. E lá eu encontrei uma citação de Hebreus 12, dos versos 1 ao 3. Quando o escritor aos Hebreus diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor
e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, se assentou à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. A versão que eu lia dizia, para que vocês não desmaiem em vossa alma. E o Espírito Santo então começou a me dizer, sabe para quem é que você tem que olhar, dona Ediomari? Você precisa treinar a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Você precisa olhar para Jesus, para que a sua alma não desmaie, para que você não desanime, para que o centro das suas vontades e das suas direções, que é a sua alma, não se abata de tal maneira que você desmaie. Alguém desmaiado está como, gente? Alguém desmaiado é semi-morto. Está apagado, não faz nada. Então o Senhor dizia, você precisa olhar, não para as circunstâncias, e não para o que você está vendo hoje em sua volta. Você precisa levantar um pouco o seu olhar. E você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Você precisa colocar o foco nele. E você precisa observar como é que Jesus agiu, como é que Jesus fez, como é que Jesus suportou, como é que Jesus se moveu, o que motivou Jesus a perseverar até o fim, para poder cumprir a carreira que lhe estava proposta, apesar de. Olhe para ele, porque se o foco estiver em você, nos seus limites, ou se o foco estiver nas circunstâncias que lhe cercam, você vai desanimar e você vai desistir. E a minha alma estava muito abatida. Eu poderia usar o Salmo 42, 5 e 6, quando Davi um dia diz, conversando com a alma dele, diz, por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Espera aí, esse texto me faz ver um Davi que cria e que diz, alma, ponha a esperança em Deus, porque é Ele que é teu Salvador, porque é Ele que é o Todo-Poderoso, porque é Ele a quem não há impossível algum, porque mesmo nessa circunstância você ainda o louvará. Ponha a sua esperança e confiança nele. Mas quando ele acaba de dizer isso, ele diz, como está abatida e triste a minha alma. Nós cremos num Deus que é poderoso, amém? Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus a quem não há impossível algum. Eu creio. Mas diante das circunstâncias, a minha alma estava abatida. E eu, se permanecesse naquele lugar, estaria desanimada. Iria desmaiar em minha alma. Não iria conseguir prosseguir. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente olha para a situação à nossa volta, você diz assim, não tem jeito. Não há o que fazer. Só tem mulher sendo traficada porque tem homem aceitando comprar, como se fosse produto. Só tem criança sendo sequestrada das suas famílias e vendida como produto porque tem alguém do outro lado, na outra ponta, comprando essa criança. Então o mundo é mau, o homem é mau, não tem jeito, não há esperança. Vamos desistir desse negócio. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver que em todo o tempo ele se moveu, não pelas circunstâncias à sua volta. Ele se moveu porque tinha uma alegria prometida para além daquelas circunstâncias e daquele tempo. Ele se moveu com perseverança porque tinha uma carreira que lhe foi proposta. E porque ele sabia que tinha uma missão para ele realizar nesta terra. Uma carreira para ser seguida, que ele segue perseverante. Vendo ou não vendo, ele segue, porque sabia o que estava reservado a ele no final. Se Jesus tivesse olhado para as circunstâncias, irmãos, Jesus não teria perseverado.
Basta a gente ver que Jesus, eu já preguei aqui, o ministério dele, a carreira dele, na carreira dele, o que ele fez? Nós vimos aqui como ele ensinou várias vezes, não foi assim? A gente viu que Jesus ensinava na sinagoga, Jesus ensinava no campo aberto, Jesus ensinava na casa, Jesus ensinava na festa, Jesus ensinava no templo, Jesus ensinava em todo o tempo da missão dele aqui na terra. Jesus ensinou. Agora eu pergunto a vocês, Jesus ensinava, será que ele via resultado imediato naquilo que ele estava ensinando? O que vocês acham? Jesus ensinava aqui e então tudo mudava em volta dele? As pessoas já mudaram? As pessoas já pegaram o que ele estava ensinando e já disseram, uau, minha vida agora vai ser diferente. Vocês acham que era assim? Eu vou lhe provar que não. Abra no Evangelho de João, no capítulo 8. Fique com sua Bíblia aberta. Você sabe que eu amo a palavra. E na palavra que a gente encontra o que a gente precisa ouvir do Senhor. E a gente vai passear por ela. João 8, a partir dos versos 45. Jesus está pregando. E Jesus está operando milagres, maravilhas, mas ali ele está ensinando. E Jesus começa a se indignar com aquelas pessoas e dizer, olha, vocês querem saber? Vocês não creem em mim. Porque eu digo a vocês a verdade, mas vocês não creem. Então Jesus começa a dizer, qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Mas vocês não ouvem. Sabe por que vocês não ouvem? Porque vocês não pertencem a Deus. E aí aqueles que estavam ouvindo Jesus, que eram os judeus, eles lhes responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano? E que você está endemoniado? Meu Deus! Eles estão ouvindo o Filho de Deus dizer a eles quem ele era. Eu sou o Filho do Deus vivo. Ele está ouvindo o Filho dizer, eu tenho vida para vocês, eu vim dar a minha vida por vocês, eu vim transformar a história de vocês, agora vocês precisam mudar, vocês estão andando por caminhos de morte. Os judeus não escutam, eles respondem, você é um samaritano, porque o samaritano era um povo misturado com quem os judeus não se misturavam. Eles colocam como samaritanos, porque os samaritanos eram rejeitados pelos judeus e tidos como inferiores, gentios. E então eles respondem, você é um samaritano, sabe o que você é? Você está endemoniado. Eu imagino Jesus, o Filho de Deus, do Deus vivo, ouvindo de mim e de você, você está endemoniado. Eu não sei você, talvez se fosse eu, pulava no pescoço de Jesus, agora você vai ver o endemoniado? Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus diz? Jesus continua. Ou talvez você desse as costas e dissesse, eles não merecem não merece o que eu vim fazer por eles não. Deixa morrer tudinho, perecer, inferno neles para a eternidade. Sabe o que? Jesus continua. E Jesus diz ainda assim, minha gente, eu não estou endemoniado. Jesus ainda vai dar explicação. Pelo contrário, eu honro o meu Pai. Agora vocês me desonram. Eu não estou buscando glória para mim mesmo. Há quem a busque e julgue. Mas eu lhes asseguro que se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Aí sabe o que acontece? Teve um aleluia aqui na igreja, dentro disso, porque talvez você não tenha entendido o que foi dito por Jesus. Jesus diz assim, olha, se você guardar minha palavra, você não verá a morte. É vida eterna para você. Mas sabe o que o povo respondeu? Diante disso, os judeus exclamaram, agora a gente sabe que você está endemoniado. Aí eles começam a dizer, Abraão morreu, os profetas morreram. Como é que você diz que se alguém guardar a tua palavra não vai experimentar a morte? Você por acaso é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Aí Jesus responde, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vocês são. Mas eu, de fato, o conheço, eu guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, se regozijou, porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Então disseram-lhe os judeus, você não tem nem 50 anos, como é que viu Abraão? E aí, então Jesus responde, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou.
E essa é a afirmação quando Deus se revela a Moisés, quando Moisés diz, eu vou dizer a eles que você é quem? E Deus só diz essa palavra, diga que eu sou, basta. Jesus repete, eu sou. Sabe o que acontece na hora? Tudo mudou. As circunstâncias mudaram. Eles então se ajoelham, começam a adorar e dizer, Jesus, Tu és o grande eu sou. Seja bem-vindo, Te entregamos tudo que somos e temos. É isso, irmãos. Sabe o que está escrito? Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo. E Jesus se escondeu e saiu do templo. Apesar disso, Jesus não disse, paps, me leva de volta que eles não me merecem. Ele seguiu a carreira que lhe era proposta, ainda que não visse as circunstâncias mudando à sua volta, nem mesmo com o seu ensino da palavra. Em João 6,6 diz que depois que Jesus discursa para os discípulos, falando da carne dele, do sangue dele, sabe o que eles respondem? Está lá, diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram tá aí não? João 6,66. João 6,66. Jesus falou que ia se derramar, que eles teriam que comer da carne dele, tomar o sangue deles, mas receberiam vida eterna. Quando eles ouvem aquilo, não entendem e dizem, esse discurso é muito duro, estou entendendo não. Sabe o que acontece ali? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Meu irmão, os juízos de Deus são inescrutáveis. Vai ter coisa que você vai ouvir e você vai dizer, eu não entendo. Mas não deixe de segui-lo porque você não entendeu. Vá a Ele e diga, Senhor, me revela claramente isso que eu não consigo entender. Porque o que Tu tens para mim é perfeito, é agradável, é bom. Eu quero entender. Vem me ensinar. A promessa dEle para nós, que Ele nos ensinaria o que a gente não sabe, que Ele nos revelaria aquilo que a gente não entende. Mas sabe como a gente é? Às vezes uma igreja mimada, que se disser aqui do púlpito uma coisinha que você não gostou, que não lhe agradou, que você não entendeu, você bate o pé e diz, não vou mais. Se pelo menos deixasse de vir, fosse para outro lugar ouvir a palavra, mas às vezes fecha a palavra e diz, não quero mais saber. No dia que imprimir uma com a minha cara, do jeito que eu quero ouvir, no que eu quero aí eu passo a ler e a ouvir. E não se rende ao senhorio daquele que tem um plano maior para a sua vida e melhor do que aquele que você poderia ter. Jesus realizou milagres, Jesus curava, Jesus trouxe vida ao morto, Jesus fez cego enxergar, Jesus possibilitou que mulheres pudessem dar à luz. Jesus realizou milagres e maravilhas a um povo esquecido, marginalizado, sem esperança. Sabe como é que o povo reagiu, irmãos? Está lá em Mateus 12, de 9 a 15. Saindo daquele lugar, Jesus se dirigiu à sinagoga deles, à igreja, a uma comunidade como essa. Jesus entrou lá e ali estava um homem com uma das mãozinhas atrofiada. Agora imagine uma cultura onde a agricultura predominava. Como que um homem de mão atrofiada fazia para se manter e manter sua casa? Aquela mão atrofiada representava muito mais do que uma enfermidade física. Ela era a exclusão social. Ela era a falta e o impedimento de condições dignas para sustento seu e da família. Aquele homem estava na igreja, a sinagoga da época, com a sua mãozinha atrofiada. Jesus olha para aquele homem e, procurando um motivo para acusar Jesus, os religiosos perguntam, e aí, vai curar no sábado? Aí Jesus responde para eles, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não vai pegar essa ovelha e não vai tirar do buraco? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido sim, Jesus responde. É permitido fazer o bem no sábado. E aí ele olha para aquele homem cheio de compaixão e diz, me estenda a tua mão.
O homenzinho estende a mão com a mãozinha ali, ó, toda ressecada, e ele diz: e a mão foi restaurada e ficou boa como a outra. Você imagina, meu Deus, foi agora que os religiosos começaram a dar glória e Jesus viu as circunstâncias mudarem. Jesus viu as pessoas sendo transformadas, agora o mundo vai. Foi não, irmãos? Sabe o que os religiosos fizeram na hora? Os fariseus saíram dali e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. E Jesus, sabendo disso, se retirou daquele lugar. Mas ele não foi embora e voltou para o céu nem para a glória dele. Ele continuou correndo a carreira que lhe estava proposta, porque ele sabia o que estava por vir, e era uma alegria maior, indizível, imensurável. Jesus segue, irmãos. Sabe o que ele ouve da multidão que ele multiplicou pão e peixe? Essa mesma multidão que em Marcos 15, dos versos 12 a 15, vai dizer a Pilatos, quando Pilatos pergunta: então, o que é que eu vou fazer com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? É essa multidão que viu esse Jesus curar os seus filhos, as suas mulheres. É essa multidão que viu Jesus libertando endemoniados. É esta multidão que viu Jesus alimentá-los, que responde: crucifica-o. Por quê? Pergunta Pilatos, o ímpio, qual foi o crime que ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o! E desejando agradar a multidão, Pilatos solta Barrabás, manda açoitar Jesus e o entrega para ser crucificado. Eram tão poucos os que apresentavam sinais de que estavam sendo verdadeiramente transformados. Tão poucos diante do todo. Mas Jesus não se movia olhando para as circunstâncias à sua volta. Jesus se movia com o foco para além do que estava acontecendo ali e do que os sentidos dele podiam registrar. Sabe qual era a situação, irmãos? Na época de Jesus na Terra Santa? Quando Jesus nasce, sabe como é que o mundo estava? O mundo tinha uma superpotência, que não era os Estados Unidos, porque ainda não existia. Qual era a superpotência no mundo? Alguém sabe? Quem era? Roma. Era o Império Romano, era a superpotência mundial. O Império Romano era conhecido pela brutalidade inimaginável. Quando você vai para a história, não é história cristã não, história, o Império Romano foi conhecido, ele marcou a história pelo comércio, pelas rotas de estrada que eles conseguiram desenvolver e implementar no mundo, mas o que marca eles, o mais forte, é a brutalidade como eles se moviam. Uma brutalidade inimaginável a nós. Sabe qual foi o saldo na Palestina de pessoas crucificadas pelo Império Romano na época de Jesus? Entre 100 e 200 mil pessoas. A morte por crucificação, sabe por que os romanos usavam? Porque eles pregavam a pessoa ali na cruz e ela demoraria em média de 5 a 6 dias para morrer lentamente. E enquanto ela morria, com dores terríveis, porque ia sendo rompido dentro dela músculos, tendões, a água ia secando do corpo. Enquanto ela tinha dores terríveis, o sangue derramando, os inimigos dela podiam ficar ali embaixo, insultando, fazendo o que quisesse. Elas eram nuas, era retirada a vestimenta. Imagine você sem roupa, que tem a nossa dignidade nos cobrindo. Era retirada da vestimenta. E ela era colocada nua numa cruz e deixava ali para sofrer até a morte. E eles crucificaram entre 100 e 200 mil pessoas. Eles eram brutais. Eles humilharam os judeus de uma forma que você não pode imaginar. Eles chegavam no judeu e diziam assim, se um soldado romano estivesse passando, dizia: aqui, carrega minhas coisas. Não interessa se estava trabalhando, o que estava fazendo, ele tinha que deixar tudo e carregar o que o soldado mandou. E por lei, era obrigado a carregar 1 milha.
Aí a gente vai entender Jesus com um evangelho muito doido, dizendo para nós assim, se te mandarem, vem comigo 1 milha, vai 2. Às vezes a gente acha que esse ensino é Jesus mandando a gente ser legalzinho e vai mais um pouquinho com ele. Você entende o contexto? O cara estava sob humilhação, sob um exercício de autoritarismo profundo. Para tudo e carrega o que eu estou mandando. O cara humilhado ali carregando, tinha que carregar 1 milha. Jesus disse a ele, não, vai 2. O evangelho doido que a gente é chamado a seguir. Sabe como é que os romanos, se não se agradassem de algo que um judeu fazia, qualquer um deles podia fazer? Fazer com alguém mais íntimo. Nessas horas a gente pode fazer com aquele candidato a genro. Porque ele quer algo muito valioso. Então você pode fazer isso que eu vou fazer, ele vai sorrir para você. Ele vai dizer, está tudo lindo. Né? Então é assim. O romano encontrava o judeu. Se ele fizesse algo que ele não agradava, ele dava na cara. Ele podia dar na cara, onde quisesse e onde tivesse. De mulher, de homem, de criança, ele simplesmente dava na cara se não gostou. Sabe o que é que Jesus ensina? Se alguém bater na tua face, porque os judeus viviam isso naquele contexto, ele diz, dê a outra, não revide não. Meu Deus, esse evangelho é muito doido. O governo romano, ele impunha altos impostos aos judeus. E as nações que eles tomaram, que não foi só Israel, de tal maneira, amados, que os judeus, por exemplo, eu quero me apegar à história deles, eles tinham que vender suas terras, que eles haviam recebido, que eles tinham a terra que emana leite e mel, que o próprio Deus deu. Eles tinham que entregar aos romanos só para conseguir quitar as dívidas e os débitos com os altos impostos que os romanos cobravam. Os romanos, vocês acreditam que eles vendiam o posto de cobrador de impostos? Não eram eles quem cobravam. Eles negociavam e aí vinham pessoas e diziam, eu vou ser coletor. E extorquia o dinheiro dos judeus. Por isso que os judeus tinham tanto ódio dos coletores de impostos, porque eles compravam o direito de extorquir os próprios irmãos. Assim era o Império Romano. A cultura que dominava naquela época era a cultura grega. Os romanos, eles tomaram a Grécia. E o modo de pensar era grego. E eles, então, absorveram esse modo de pensar. Por isso que você diz que a cultura, na época de Jesus, o que prevalecia era a cultura greco-romana. Sabe que cultura era essa, irmãos? Era extremamente hedonista. A cultura grega, ela dizia que o prazer supremo, o prazer é o supremo bem da vida humana. Um dia eu vou dar um seminário para vocês sobre os males do hedonismo dentro da igreja. E o que o hedonismo causou na cultura ocidental, que é grega. O hedonismo diz, sabe qual é o bem supremo da sua vida? É o seu prazer. O que importa é o seu prazer. Te dá prazer, faça. E não importa nada mais. Vocês entendem, se a gente olhar filosoficamente, como isso mexe na nossa maneira de ler, de pensar e de agir? Se é o meu prazer que importa e que me domina nas minhas escolhas e nas minhas atitudes, e para eu ter prazer, eu quero um orgasmo aqui agora, e se para ter esse orgasmo é uma menina de 7 anos que foi sequestrada pela família, mas está aqui disponível, então eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer, porque o que me domina e o que me direciona é o meu prazer. Você entende como é que a cultura ocidental chega onde nós chegamos? Porque homens e mulheres movidos pela necessidade de prazer vão comer os próprios filhos. Se aquilo lhe der prazer, você faz. Se o prazer é o sexo, você vai ter de qualquer jeito, custe o que custar, seja como for. Eu dou uma palestra no encontro de jovens chamado Sentido da Vida. Lá eu coloco mais alguns dados. Eu coloco uma foto para os jovens verem de um jovem, saiu na Folha de São Paulo. Ele vinha do trabalho, ele trabalhava até tarde da noite. E ele sai e ele está andando numa calçada, quando ele encontra, no caminho dele, jovens de classe média, que estão indo para uma balada,
mas queriam uma diversão mais apimentada. Eles veem aquele jovem, eles param o carro e todos eles estupram aquele jovem. Depois eles fotografam, fazem selfie e postam no Instagram. Todos eram 14. E eu coloco essa matéria da Folha de São Paulo e eu digo assim para os jovens, sabe o que é isso? É resultado de uma vida que é direcionada pela minha necessidade de ter prazer, custe o que custar. Isso é saldo do hedonismo, e o hedonismo era um dos fundamentos da cultura grega. Se não bastasse isso, na dimensão da religião, sabe como é que eram os gregos? Eles tinham um panteão de deuses. Então você tinha Deus para tudo que era gosto. E você adorava todo tipo de Deus que pudesse lhe dar aquilo que ele vai fazer você ter o quê? Prazer. Assim era a cultura greco-romana. Eu pergunto, Jesus vem, Jesus está na Judeia, tomada pelos romanos, pela cultura, dirigida pela cultura greco-romana. Eu pergunto, Jesus viveu nesse contexto, Jesus morreu nesse contexto e Jesus ressuscitou nesse contexto. Jesus viu mudança desse contexto enquanto ele estava nessa terra? Não. Mas ele correu a carreira que lhe foi proposta até o final, mesmo que não visse o que ele veio fazer, já produzindo o que ele gostaria de ver. Vocês entendem o que Deus estava falando comigo? Eu estou compartilhando com vocês o que o próprio Deus, por misericórdia, veio falar comigo. E veio dizer assim, é isso? Você vai ficar olhando para tudo que está ruim? Você vai ficar olhando para as escolas que estão invadidas por uma cultura maligna, socialista, invadidas por uma cultura que tirou Deus da escola, que está colocando lá dentro todo tipo de desgraceira para mexer na identidade das crianças. Você vai ficar olhando para uma sociedade que perdeu o sentido de família, e as famílias desestruturadas, as famílias aos pedaços, e já não se dá mais valor a isso, porque o que importa é você ser feliz como você quiser. Você vai ficar olhando para a situação de pobreza e de miséria, e vendo o índice de... Como é que a gente chama? Que acabei de me esquecer. Esqueci. Concentração de renda. Muito na mão de muito poucos. Pouco na mão de muitos. É isso que você vai ficar olhando para se mover. Você vai ficar olhando para os containers com mulheres sequestradas para a exploração sexual. Você vai ficar olhando para o islamismo, fazendo vítimas no Oriente, matando cristão, queimando igreja. O que você vai ficar olhando? Ou você vai olhar para mim, o autor e consumador da tua fé, e vai seguir para a carreira que eu te propus, sabendo que a alegria, ao final dela, será uma alegria indizível a você. Eu disse, Senhor, me ajuda a não voltar atrás, me ajuda a agir como Jesus. Me ajuda a olhar para Jesus, me ajuda a ver o que Jesus fez, como Ele fez, por que Ele fez, me ajuda a ser como Jesus. E esse tem sido o nosso lema desde que a gente abriu, irmãos. Desde que a gente estava naquela sala, naquela casa, 4 casais. Era assim como Jesus. Porque Jesus não se moveu ou fez porque estava vendo as coisas mudadas. Jesus seguiu porque tinha uma carreira para ser seguida. Ele foi perseverante, apesar de. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe o que aconteceu depois de Jesus? Eu comecei a observar e eu fui atrás e o Senhor disse assim, você está sendo injusta. Como é que você fica dizendo que nada melhorou? Olha o teu sofisma é, vem logo Jesus, porque nada ficou melhor, não adianta mesmo. E o Senhor começou a me mostrar a vinda de Jesus ao planeta Terra, o que produziu neste planeta, e que se Ele não tivesse vindo, nós já teríamos nos comido e devorado uns aos outros. Porque, irmãos, olha que tremendo quando Jesus vem, e Jesus se identifica com você,
E Jesus olha para você e diz, é pecador e o salário do pecado é a morte. Merece morte, mas não vai morrer não. Eu vou para a cruz do seu lugar. Pega seus pecados, pega a desgraceira, pega as tranqueiras, tudinho, bota sobre mim, vou para a cruz. Tomei sobre mim, Pai. Agora ele está justificado, não pesa mais contra ele condenação. Agora ele está livre do pecado, ele pode agir diferente desse desejo pecaminoso que tem no mundo, ele pode, Pai. Agora ele está livre, redimido por mim. Agora eu vou colocar nele o meu espírito que vai empoderá-lo, capacitá-lo para ser como eu fui, fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Agora aquele ali, ó, que antes entrava no container para violentar uma moça roubada de casa, não entra mais. Porque agora ele quer ser como eu fui. Ele jamais faria mal ao seu próximo, porque ele vai amar o próximo como a si mesmo. Agora aquela ali que roubava, mentia, enganava, não vai mentir, roubar nem enganar mais, porque sabe que o engano traz dolo ao próximo, ele não vai fazer. Agora esse aqui, que antes poderia ajudar sistemas corruptos que roubam a dignidade do ser humano, não. Agora ele vai dar a vida dele por sistemas cheios de justiça social. Vocês entendem o que Jesus fez? Quando alguém entrega a vida a Jesus, não é só porque levanta a mão num culto e diz eu quero. Se essa pessoa se entregou verdadeiramente, ela quer saber o que Jesus fez, ela quer saber como Jesus agia, ela tem curiosidade para dizer quem é Ele, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer na minha vida. À medida que ela se aproximar de Jesus, como um dia eu me aproximei, eu garanto, meu irmão, minha irmã, não tem volta. Jesus começa a transformar, o Espírito Santo começa a trabalhar, o desejo da carne que levava para o pecado começa a morrer, e a gente começa a ser guiado pelo Espírito de Deus, que nos leva não a pecar, mas a realizar atos de vida para que outros possam ter vida. Vocês entendem como o mundo começa a ser transformado? Por um cristão que se converte, por um cristão que entende o que Jesus fez e se entrega verdadeiramente a Jesus. E aqui eu não estou falando de religião, aqui eu não estou falando de você ser evangélico, porque hoje tem muito evangélico que vergonha a cruz de Cristo. Eu estou falando de ser cristão genuíno, de ter relacionamento com esse tal desse Jesus. De comer Mateus, Marcos, Lucas e João, comer, para ver como é que era Jesus, o que ele fazia, o que é que ele quer para mim, como que eu posso ser igual a ele. Quando isso acontece, irmãos, esse mundo que jaz no maligno começa a receber da vida de Deus, e aquilo que antes era morte começa a receber vida. E sabe através de quem isso vai acontecer? De mim e de você. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar a vocês aqui algumas coisas. Vou contar a vocês dados históricos, científicos. No mundo antigo, isso significa alguns séculos atrás, o sacrifício de crianças era um acontecimento comum. Os profetas do deus Baal e da sua esposa Astarote, que era um outro deus, sacrificavam crianças como parte da sua adoração. A gente chega aqui e a gente adora, né? A gente diz, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, Deus, no meu lugar secreto. E a gente adora assim. Sabe como é que aqueles que adoravam a Baal e a Astarote faziam? Eles traziam crianças, e eles traziam ao altar as crianças e sacrificavam as crianças, matavam ali. Sangue era derramado em adoração a Baal e a Astarote. Então se vivia o infanticídio como algo que não era ilícito, ao contrário, era permitido e aplaudido porque era símbolo de adoração. Agora, deixa eu dizer a você, quando Jesus chega, quando alguém se converte a Jesus verdadeiramente, quando alguém entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus, o que acontece? Olha só. Em Roma, matar um cidadão natural era crime. Mas matar os próprios filhos,
muitas vezes era visto como um gesto bonito e louvável. Além disso, o pai exercia absoluta tirania sobre os filhos. Podia matá-los, vendê-los como escravos, obrigá-los a se casarem, divorciá-los e confiscar suas propriedades. Um romano não tinha um filho, ele pegava um filho. Imediatamente após o nascimento, se a família decidisse não criar a criança, ela era simplesmente abandonada. Havia lugares ou muros altos especialmente preparados para receber os recém-nascidos que eram ali abandonados para morrer. Vou explicar. Você imagina em João Pessoa, um lugar ali no Seixas, e que tivesse um muro bem alto, e que o pai que tivesse o filho não quisesse criar, e normalmente acontecia quando nasciam muitas meninas, ele ia lá, botava em cima do muro e ia embora. E ali ele era comido por rapina, morria de fome, de sede, morria. Isso era uma prática comum em Roma. O aborto era praticado livremente, e os históricos médicos evidenciam os cuidados que se tinha para abortar. Entretanto, drogas eram tomadas para interromper gestações, não importando quanto tempo se estava naquela gestação, desde que os pais não quisessem mais a criança. Parece que está ficando meio parecido, né? Era perigoso ser concebido e nascer no mundo antigo. A vida humana era extremamente desvalorizada. Mas então veio Jesus. Ele não desdenhou o fato de ter sido concebido no ventre de uma virgem, mas se humilhou para ser visto como homem. Desde aquele tempo, os cristãos, então, têm entendido a vida como sagrada, incluindo a vida dos que ainda não nasceram. Na Roma antiga, os cristãos salvaram muitos bebês e os criaram, tirando-os daqueles muros, por causa da sua fé. Algo muito parecido acontece nos dias de hoje. A despeito da não divulgação do fato, os cristãos estão ajudando milhares de mulheres que passam por dificuldades na gravidez a terem seus bebês. O aborto desapareceu na igreja primitiva, assim como o infanticídio e o abandono de bebês. Houve um apelo para que as crianças indesejadas fossem trazidas à igreja. Então, os cristãos fundaram lares, orfanatos e casas de saúde para abrigar as crianças. Essas novas práticas, com base na visão superior da vida, que era valiosa segundo Jesus, ajudaram a criar uma fundação na civilização ocidental em prol de uma ética da vida humana que persiste até hoje, apesar de estar sob um ataque severo. Tudo isso se deve a Jesus Cristo. Se ele nunca tivesse nascido, não teríamos visto essa mudança no valor da vida humana. Alguém pode dar um glória a Jesus? Vamos falar das mulheres? Foi dia da mulher, não é? Vou falar um pouquinho para você das mulheres. Antes da influência cristã, a vida da mulher também era muito desvalorizada. Presta atenção, viu, mulheres? Olha o histórico. Nas culturas antigas, a esposa era propriedade do marido. Na Índia, na China, em Roma e na Grécia. As pessoas acreditavam e declaravam que as mulheres não eram capazes ou competentes para serem independentes, para aprender ou para sobreviver sem o cuidado e a proteção de um homem. Aristóteles, o grande filósofo, disse que a mulher estava em algum lugar entre o homem livre e um escravo. Não era um nem outro. Como já vimos, foi o cristianismo que, com o tempo, desestimulou a prática do infanticídio, mas, com o tempo, também passou a valorizar as mulheres. Matar meninas simplesmente por causa do sexo era uma prática comum no mundo antigo. Mas quando os missionários cristãos ou exploradores europeus entraram em contato com países estrangeiros, ainda não influenciados pelo Evangelho de Jesus, se depararam com práticas terríveis. E não era mais no mundo antigo, já era século XVIII e XIX. Veja o que aconteceu, irmãos.
Um exemplo disso é de duas mulheres missionárias norueguesas, Sophie e Anna, que no final do século XIX depararam-se com o infanticídio de meninas como prática comum na China. Em seus escritos de 1880, elas declararam: era raro que um casal chinês tivesse mais de uma ou duas meninas. Se nascessem, elas eram assassinadas imediatamente. Isso era feito de diferentes formas. A menina podia ser simplesmente oferecida como alimento a cães selvagens ou como alimento a lobos nas florestas. Às vezes, o pai, por pena, levava a menina à Torre dos Bebês, onde ela logo morreria por causa do abandono e da fome, e onde seria encontrada pelas aves de rapina. Adam Smith, em seus escritos de 1776, confirma isso no livro A Riqueza das Nações. Ele comenta: em todas as grandes torres da China, muitos bebês eram abandonados todas as noites na rua, ou afogados como cachorros na água. Eu vou repetir: bebês afogados como cachorro na água. Mas nós ficamos indignados com a notícia de 50 cachorros mortos a pauladas aqui na Paraíba. O desempenho desse ofício repugnante era pago e chegava a ser um negócio lucrativo. Isso foi apenas há 200 anos antes que qualquer influência de Jesus Cristo começasse a penetrar na China. A Índia tinha pequenas viúvas, jovens criadas para serem prostitutas culturais. No século XX, Amy Carmichael, uma missionária da Fellowship, lutou contra essa prática, tirando muitas meninas dessa situação e levando-as a uma comunidade cristã. No século XIX, Charles Spurgeon contou sobre uma mulher hindu que disse ao missionário: certamente, a Bíblia de vocês foi escrita por uma mulher. Por quê? O missionário perguntou. E ela respondeu: porque diz tantas coisas boas para as mulheres, nossos sábios nunca se referem a nós como alguém que tenha algum valor. Antes da influência cristã, a África tinha uma prática similar ao sati. Vou dizer a vocês como era essa prática. As esposas e as concubinas dos chefes da tribo eram mortas no momento em que o marido morria, porque elas não podiam mais viver sem eles. Elas não tinham o direito. Então, quando eles queimavam os seus mortos, eles colocavam as esposas e concubinas na mesma fogueira e elas eram queimadas vivas, porque não havia valor na vida delas sem o marido. Isso era uma prática na África. Esses costumes tribais foram extintos depois que o cristianismo começou a alcançar o continente. Em outras áreas do planeta que o Evangelho de Jesus não alcançou, o valor da mulher é mínimo. Mesmo no tempo em que vivemos, preste atenção nisso, viu, irmão? Isso aqui é o testemunho de James Kennedy, Dr. James Kennedy. Mesmo no tempo em que vivemos, vi no Oriente Médio 4 homens jogando xadrez, enquanto outro homem, provavelmente de uma classe inferior, estava arando o campo com 2 animais presos a uma junta. Um animal era um boi, mas o outro eu não conseguia ver até que eles viraram a esquina. E então eu observei, era sua mulher. Naquele momento eu percebi como a vida das mulheres, antes da vinda de Cristo, era tão pouco estimada e valorizada. Jesus realizou algo inacreditável pelas mulheres, elevando-as a um plano mais alto do que elas poderiam sonhar ou imaginar. Quando Jesus vem, irmãos, Jesus diz assim: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino. Numa cultura onde a criança ela é colocada no muro se não quisesse ter, ou assassinada na hora que eu não quisesse mais, Jesus ensinou sobre o valor para Deus de uma criança. Aquilo era revolucionário do ponto de vista cultural.
Isso ia mudar a maneira de se conceber a vida no planeta Terra. Quando Jesus diz, quando Paulo escreve, indo aos Gálatas, diz, em Jesus não há homem ou mulher, não há judeu ou grego, não há escravo ou livre, todos são um. Ele elevou a mulher a um patamar de dignidade que nunca houve na história humana. Quando Jesus foi àquela cruz, ele não estava contemplando as circunstâncias em volta e todo o mal que havia. Ele estava contemplando o que ele faria por nós ao se entregar naquela cruz. Como nós íamos ser libertos do pecado. Como nós íamos receber o Espírito Santo para sermos transformados. Como nós íamos agora comer o Evangelho, aprender do Evangelho e agir conforme o Evangelho para que o mundo fosse transformado. Ele veria o fruto do seu penoso trabalho. E veria que lá na Índia e na África, viúvas não são mais queimadas quando os seus maridos morrem. Eles veriam que aquele que roubava, matava, estuprava, agora prega a palavra de vida. Meu Deus. Meu Deus, Jesus. Sabe qual era um dos maiores comércios que dava mais dinheiro em Roma? Comércio de... Quem sugere? Alguém sugere? Ninguém? Escravos. Gente, comércio de escravos. Sabe o que é que Paulo diz lá na carta dele? Paulo vai dizer, receba o meu amado irmão. Sabe a quem ele está se referindo? A um escravo. Deixa eu ler para vocês isso aqui. Milhões de pessoas no mundo leram essa declaração de Paulo ao seu amado irmão, defendendo o amado irmão Onésimo, que era escravo, e dizendo, receba, Filemon, o meu amado irmão. Receba este escravo, que é o meu amado irmão. Dezenas, milhões de pessoas leram essa declaração e não se sentiram tocadas, mas ela está entre os conceitos mais revolucionários que o mundo já viu. Um escravo que não passava de um objeto, de uma ferramenta, agora era chamado de meu amado irmão. Isso era absolutamente impensável, inacreditável. Uma declaração como essa traz o conceito da irmandade cristã, quebrando os grilhões da escravidão, como pingentes de gelo diante de um sol escaldante. Sabe o que acontece no mundo? 2/3 da sociedade abolicionista de 1835, 2/3 da sociedade que lutou pela abolição da escravatura na Europa, era formada, sabe por quem? Ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Nas Ilhas Fiji, a vida de um homem, irmãos, era mais barata que a de uma vaca. Era possível comprar uma arma por $7 e um homem por esse valor. Eu não acredito que eu não anotei a página. Eu tenho que ler isso para vocês. Em 1844, H.L. Hastings, um cristão, visitou as Ilhas Fiji. Achou que lá a vida era muito desvalorizada. Era possível comprar um mosquete, uma arma antiga ou um ser humano com os mesmos $7. A vida de um homem era mais barata do que uma vaca. Após comprá-lo, você poderia colocá-lo para trabalhar, chicoteá-lo, deixá-lo à míngua, comê-lo, matá-lo de acordo com o que você quisesse. Hastings voltou às ilhas alguns anos depois e percebeu que o valor da vida humana havia aumentado tremendamente. Não era mais possível comprar um ser humano por $7. Não era mais possível espancar ou comer um ser humano. Na verdade, não era possível fazer esse tipo de aquisição nem mesmo por $7 milhões. Por quê? Porque nas Ilhas Fiji, 1.200
1.200 capelas cristãs foram levantadas, em que o Evangelho de Jesus era pregado, e as pessoas aprenderam que não pertencemos a nós mesmos e que fomos comprados de uma vez por todas pelo precioso sangue de Jesus, tirando assim todo o jugo de escravidão daquela ilha e daquela sociedade. Meu Deus. Aqui eu podia passar a noite falando, irmãos, do tratamento aos idosos, do suicídio, canibalismo. Mas onde o Evangelho de Jesus chegou, vidas foram transformadas, valores foram transformados, nações foram transformadas. Hoje, no entanto, somos empurrados para vivermos nossa fé na particularidade da nossa casa ou de um gueto religioso como igreja. E não podemos mais expressar os valores da nossa fé lá fora. Sabe o que tem acontecido? O paganismo retorna diante do retrocesso dos cristãos. Nós, do mundo ocidental, estamos retrocedendo, diz o Dr. James, isso é um doutorado dele. Pesquisa histórica, científica. Ele diz, nós estamos retrocedendo ao paganismo bárbaro. E muitas pessoas nem sabem o que isso está acontecendo. Sabe por quê? Porque as igrejas estão cheias de cristãos querendo vir receber mais uma bênção para a sua vida. Querendo vir receber mais um alívio para a sua luta, mais uma cura, ou mais mais, para poder ser feliz, porque esse é o intuito de todos nós. Mas quando Jesus correu a carreira que lhe estava proposta, ele não colocou os seus olhos na felicidade que poderia ter ali, naquele instante. Ele sabia que o que ele vinha fazer ia ser muito maior do que aquele instante, naquele lugar, naquela época e no seu prazer. Foi nas suas lágrimas, foi no seu calar, foi na sua renúncia, foi no seu sangue derramado que ele estava semeando a transformação da vida, da história deste planeta, criado para ser abundante da vida de Deus. Quando ele nos chama como discípulos, e ele diz, olhem para mim, aprendam de mim, recebam de mim, sejam como eu, é porque ele está vendo em mim e em você, portadores de um poder que não se pode deter para transformar a nossa nação e as nações da terra. Mas se nós nos calamos e vivemos para nós, para a nossa vida, para a nossa satisfação, para o nosso prazer, se nós nos calamos e quando somos confrontados pelos valores morais contrários à palavra, nos calamos. Se nós deixamos a nossa fé simplesmente restrita a um domingo no culto de 2 horas, que se for 3 você já perdeu a paciência e já não quer voltar. Se nós vamos viver esse tipo de vida cristã, então nós nunca veremos circunstâncias transformadas, nem em vida, nem após a nossa morte, porque não haverá legado para além das nossas vidas. Eu quero terminar lendo algo mais. Um grupo de pesquisa de Princeton, Religion in American Life, em New Jersey, fundado pela organização Gallup, você já deve ouvir muito falar dela nas pesquisas para presidente, etc., descobriu que as pessoas que frequentam as igrejas cristãs tendem a ser mais generosas em suas doações de caridade. Em seu relatório intitulado Religião e o Interesse Público, o grupo Gallup descobriu que as igrejas e as sinagogas
contribuem para o serviço social dos Estados Unidos mais do que qualquer outra instituição não governamental, incluindo corporações gigantescas. Descobriram também que a cada ano as instituições religiosas cristãs contribuem com 19 bilhões de dólares para o cuidado de crianças, idosos, dando-lhes educação e saúde, distribuição de alimento e fornecimento de casas para desabrigados. Além disso, o valor doado por igrejas voluntárias soma mais de 6 bilhões de dólares por ano. O estudo demonstra que as igrejas cristãs e as sinagogas ficaram no topo da lista das 24 principais organizações que melhoraram a vida urbana nos Estados Unidos da América. Descobriu-se também que estão entre as instituições de caridade mais econômicas e que produzem benfeitorias à sociedade. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido. Filho de uma camponesa, cresceu em outro vilarejo onde trabalhou em uma carpintaria, até completar 30 anos. Durante 3 anos, ele foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição governamental ou pública, nunca desfrutou de uma casa ou do conforto dela. Não frequentou faculdade, não conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar de onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha alguém que tem poder nesta terra. Não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos, quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue aos seus perseguidores e inimigos, passou pelo escárnio de um julgamento cruel e foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades neste mundo. Quando morreu, ele foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 19 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram e transformaram a vida do homem como essa vida solitária. Esse texto foi escrito por Judson Presley em 1926. Eu queria acrescentar algo a ele. Eu queria dizer que essa vida solitária vocacionou 12 homens iletrados, humanamente incapazes, sem títulos, sem grandes conhecimentos ou estudo, sem riqueza ou poderes humanos. Vocacionou 12 homens e disse a eles: vão por toda a terra, preguem esse evangelho que é fonte de salvação e transformação de vidas. Batizem, ensinem a serem meus discípulos, olhando para mim, sendo como eu fui, fazendo como eu fiz. E onde vocês forem, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E 12 homens saíram. Naquelas circunstâncias tão difíceis, de tudo que eu li, como era o contexto da sua época, mas eles saíram ainda assim, portadores agora de uma carreira a ser seguida com perseverança, devendo não mais olhar para o que estava em sua volta, mas para o autor e consumador da sua fé.
deixando-se ser usados por Ele para transformar nações. E eles alcançaram a Ásia, o Oriente, a África, a Índia, a América do Sul, a América do Norte. Agora não eram mais 12, eram 12 milhões. Agora já não eram 12 milhões, mas 120 milhões de cristãos. Agora não são mais 120, mas são mais de 2 bilhões de cristãos espalhados em todos os continentes, nos mais diversos países, das mais diversas origens, com as mais diversas etnias, nas mais diversas culturas, com os mais variados problemas. E esses cristãos são por eles enviados, olhando para Ele, para fazer como Ele fez, para ser como Ele foi, para realizar até obras maiores do que a que Ele realizou, para que este mundo, invadido pelo maligno, pudesse ser transformado num mundo bom, onde as trevas não dominam, mas onde resplandece a luz de Cristo. Nesse mundo invadido por esses cristãos, não há quem consuma mulheres como objetos sexuais. Nesse mundo invadido pelos cristãos, não há quem compre crianças para retirar órgãos e matá-las. Nesse mundo invadido por cristãos, não há mulheres subjugadas numa carroça ao lado de um boi arando a terra. Nesse mundo invadido por cristãos, não há crianças morrendo de fome. Nesse mundo invadido por cristãos, não há pessoas esquecidas e abandonadas em suas misérias, em suas dores e em suas lutas. Nesse mundo invadido por cristãos, o mal já não há, porque todos aprenderam a viver não para si, mas para o outro, assim como o Mestre Jesus viveu. Nesse mundo invadido pelos cristãos, o sal salgou a terra e a luz dissipou as trevas. Por quê? Esse não é o relato do nosso mundo. Mas eu não vou deixar você sair daqui carregando apenas essa pergunta. Você vai sair daqui carregando o desafio de olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e não para o mundo como está, e olhando para Ele dizer: foi uma vida solitária que transformou a minha história. Foram 12 que transformaram as histórias de milhões espalhados na terra, bilhões. A minha vida poderá trazer transformação em meio ao caos. Amém? A minha vida, assim como a de Jesus, poderá trazer transformação em meio a este caos. A nossa vida, enquanto cristãos, juntos nessa comunidade, pode transformar a história desta cidade. As nossas vidas juntas podem transformar a história da nossa nação. Amém? As nossas vidas juntas podem transformar as nações desta terra. Nós, os empoderados pelo Espírito de Cristo, seremos aqueles que se levantarão, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e irão revelar a luz dele, a glória dele, para transformar a história. Você crê?
Então fique de pé.